Um novo goleiro para chamar de seu, um paredão. O gigante Thiago Couto. Já são 3 jogos na Série B do Campeonato Brasileiro que o Sport não é vazado com o goleiro Thiago Couto no gol. O Sport empatou com a equipe do América Mineiro, venceu o Novo Horizontino e venceu o Ceará. Já são 3 partidas que o Sport não é vazado na Série B com o Thiago Couto. E as defesas que ele vem fazendo são impressionantes. A queima-roupa, um grau de dificuldade no canto, como foi no jogo contra a equipe do Ceará. E realmente algumas páginas aí andaram até comparando com Magrão, porque foi uma defesa muito difícil, tá? E ele vem crescendo no conceito do torcedor. O torcedor já tem um goleiro para chamar de seu. E olha que ele passa tranquilidade e ele passa para o elenco muita confiança ali atrás. A gente vai falar sobre o Sport, que joga na quarta-feira contra a equipe do Asa de Arapiraca, e já é outra conversa do técnico Márcio Goiano. Pois é, o jogo já é outro. Então, nada de botar time misto, nada de colocar mistão, vai com o que tem de melhor. A gente vai falar sobre isso e sobre os 3 pilares do Sport. Acho que 3 jogadores que estão realmente fazendo a diferença no time. Na minha visão, o goleiro Thiago Couto, tá? O Carlos de Pena e o outro jogador que não foi bem na partida contra a equipe do Ceará, mas que é um atleta que briga o tempo todo e que está ganhando também um torcedor, que é o atacante Perotti. Calma aí, meu torcedor, calma com a comparação com o Magrão. Magrão é um dos maiores nomes da história do esporte, em títulos, em defesas de pênalti. É um dos maiores goleiros da história do futebol do Brasil. E se você fizer, né, um histórico aí do Magrão, dos títulos, dos jogos com a camisa do esporte, de tantos anos com a camisa do Leão, representando o torcedor do esporte, com defesas fantásticas, né? E defesas de pênaltis importantes, enfim, Magrão tem história, calma aí. Mas que o Thiago Couto ele começa a dar sinais para o torcedor de que o Sport tem um paredão ali, eu acho que é por aí, viu? O cara tá ganhando a torcida com belas defesas e ó, são 3 jogos sem ser vazado na Série B do Campeonato Brasileiro e olha, jogo fora de casa contra o América Mineiro, jogo em casa contra o Novo Horizontino, jogo em casa contra o Ceará. Pois é. Bom, o técnico Márcio Goiano falou na entrevista coletiva sobre esse jogo contra o Asa, né? E aí foi perguntado a ele se ele vai colocar o mistão, o que é que ele está pensando na partida diante do Asa. Vamos ver o que falou aqui o Márcio Goiano. Olha, agora a gente entra realmente numa fase decisiva, né? Lógico que, vamos detalhar. Nós tivemos o primeiro jogo contra a equipe do Jacuipense, nós viemos de um jogo contra o Cuiabá, uma viagem, desgaste, e nós conseguimos ali o primeiro resultado positivo contra a equipe da Jacuipense. O jogo do ABC a gente já fez algumas mudanças, aí sim alterou, jogou alguns jovens, né, que é da base, que são bons jogadores, jogadores de valores. Aí no terceiro jogo, sim, aí foi uma questão minha pessoal, que a gente tinha um jogo importante em função das 2 vitórias, e aí nós colocamos a equipe principal para esse jogo, considerado a titular, né? Mas eu tenho uma cabeça bem tranquila com relação a todo o nosso grupo, né? Todo atleta tem condições de chegar e jogar, usar a camisa como titular, entrar nos jogos. E aí depois nós tivemos o quarto jogo contra a equipe do Maranhão, que nos deu a oportunidade também, mais uma vez, de colocar uma equipe alternativa, vamos colocar dessa forma, e foi um grande jogo, eles fizeram um bom jogo. E aí depois desse jogo contra a Fortaleza, a semana toda, nós sabíamos da importância do brasileiro. A Copa Nordeste, quanto mais você vai entrando, vai ter esses detalhes, né? Quem tiver na Copa Nordeste vai ter que sempre estar analisando. E dentro da sua pergunta, agora para frente, vamos colocar aquilo que a gente acha, aqueles atletas que a gente acha que são os ideais, vamos dizer dessa forma. E aí nós temos um departamento que nos dá essa condição com relação à análise, né, no desgaste do atleta. Então a gente sempre
vai trabalhar junto, né? Com que é a parte de performance, a parte de fisiologia, o médico, todas essas análises vão ser feitas. E aí a gente vai realmente partir para a escalação dos próximos jogos, tanto na quarta-feira na Copa Nordeste, quanto também os jogos seguintes, que é o brasileiro. Sempre em cima dessa análise. A gente vai procurar colocar sempre o que nós temos de melhor para os jogos daqui para frente. Muito bem, tá aí então o técnico Márcio Goiano falando sobre o que ele vai colocar em campo. Márcio coloca o time principal, não vai com essa mais não, cara. Quarta e domingo, cara, quarta e domingo. Aliás, quarta e sábado, né? Porque o Sport joga no sábado contra a Ponte Preta lá em Campinas, hein? É, assim, dá pra colocar o time principal, não dá? Eu acho que dá. Aliás, tem alguns jogadores que, assim, hoje você já pode considerar que o elenco do Sport está começando a ficar homogêneo, né? Uma equipe com jogadores que estão entrando e estão fazendo a diferença. A entrada, por exemplo, do Marlon Douglas foi importante. E eu sou um crítico do Marlon Douglas, tá? Achei que ele ainda não tinha performado como ele performou nesse jogo contra a equipe do Ceará. Mas foi um cara muito importante, entrou muito aceso, entrou realmente com muita qualidade, brigando o tempo todo. A gente sabia que era um jogo muito brigado esse jogo contra o Ceará, e foi, e o Sport conseguiu essa vitória que foi muito importante. Aí o torcedor esquece o jogo da equipe do Fortaleza, mas o Sport alimentou o Fortaleza, porque possivelmente se o Sport passar pelo Asa, também não é a gente não tem como adivinhar, né? É um jogo, é futebol, né? E se o Sport passar pelo Asa e o Fortaleza pelo Confiança, aí vai dar Sport e Fortaleza de novo. Primeiro jogo lá, segundo jogo aqui, porque a partir das semifinais, né, a gente já vai ter os jogos ida e volta, né? Então, galera, essa quarta-feira, acho que dá um apoio para o time, e é importante porque o jogo, se for decidido, se for o empate, vai ser decidido nos pênaltis, então o Sport tem que estar também prevenido para isso, e não vale de maneira nenhuma você menosprezar qualquer adversário que seja. Acho que o Asa tem um time bom, tem um time, se eu não me engano, tá invicto aí também. Quer dizer, é um time que. Só confirmar aqui, todo mundo tá falando besteira. Mas o Asa tem um time bom, tá? E classificou, cara. Então, não tem essa não, tá? O que a gente pode imaginar é que a equipe vem com tudo, cara. Vem para buscar o resultado, vem para fazer realmente a diferença. O Asa tá invicto, tá? O Asa conseguiu no grupo A, ao lado do Vitória, tá? O Asa foi o vice-líder com 9 pontos, 5 jogos, 2 vitórias e 3 empates. Não perdeu, tá invicto também. Então, quer dizer, o Sport já não tá mais invicto. O Sport acabou perdendo para a equipe do Fortaleza, mas o Asa sim tá invicto na competição. Então tem que respeitar, como diria o outro lá, né? Não pode de maneira nenhuma menosprezar. E o torcedor do Sport apoiar. Aliás, né, é bom que a gente fale aí para o torcedor, né? O Sport, nessa Série B, a equipe do Sport está invicta, tá, galera? Então, o Leão está, nesse momento, na terceira posição, até porque ainda não começou o jogo do Vila Nova. O Vila Nova, se o Vila Nova... Aliás, começou já, tá? Começou, tô vendo aqui, começou o jogo. Deixa eu só dar um time aqui, porque assim que terminar o jogo também, eu vou estar passando aqui para vocês a informação. Estamos no primeiro tempo, tá? Tá 0-0. Nesse momento, com 0-0, o Sport está na frente do Vila Nova. O Sport tem 13 pontos, o Vila Nova tem 13. Se o Vila Nova vencer o Atlético, o Vila Nova passa o Sport e o Sport cai para a quarta colocação. Se empatar ou perder, o Sport continua na terceira colocação da B-Zona da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas fica tranquilo que assim que terminar o jogo, eu vou passar aqui o resultado, classificação, tá? E todos os detalhes para vocês aqui no nosso canal. A gente está sempre acompanhando de perto todos os jogos, passando todos os detalhes, enfim, classificação atualizada, artilharia, jogos, próxima rodada, tudo isso aqui. Mas voltando para o time do Sport, acho que o Marlon Douglas pode sim aparecer nesse time do Leão. É um jogador que está buscando seu espaço também, mas assim, o time do Sport é o que o Márcio Goiano colocou contra a equipe do Ceará. Com exceção, eu estou dizendo com exceção, eu não colocaria o Cleis, colocaria o Yuri Castilho. Então, para mim, o time do Sport, que está na boca do povo e é o time que realmente deve ser o titular, para mim, estou falando com análise jornalística, tá, galera? Thiago Couto, Madison, Benevenuto, Aju e Filipinho, Zé Lucas, Biel, Carlos de Pena, Barleta, Perotti e Yuri Castilho. Pronto, esse é o time. Aí você tem
variáveis e alternâncias que você pode fazer. Se você quiser um time mais apoiado, um time com um jogo apoiado, né, box to box, se você quer um time trabalhando pelos lados do campo, por dentro, enfim, você tem que ter essas variáveis. Aí tem o Cleison, aí você tem o Arlon Douglas, você tem mais quem? Eu ia citar um, mas o torcedor vai dar em mim se eu falar o nome dele. É esse mesmo que você pensou. Esse que só joga para trás. Pois é, esse mesmo. Não vou nem falar. Mas tem também a opção, sei lá, para jogar para trás ali. Mas, enfim, na verdade, torcedor, o Márcio já tem uma base da equipe. Uma base. É da sequência essa base. Claro que é bom que se diga que o Sport não vai ganhar todos os jogos, não, tá? Nem vai ficar invicto na competição. Muito longa a competição. Mas uma estrutura de time, um jogo que o Sport já tem detalhado, isso a gente já vê, tá? E não é fato não, galera. O Sport pegou 2 jogos, mesmo em casa, mas difíceis. O Novo Horizontino e o Ceará são equipes que vão brigar, sim, na parte de cima. Pode ter certeza disso, tá? Não tem... Hoje o Ceará tem 10 pontos, 3 a menos que o Sport, o Novo Horizontino tem 9, mas vão brigar na parte de cima, sim, senhor. Não se engane, não. São equipes que têm tradição, que têm time, que têm treinadores, que têm competência, tá? Deixa eu pedir aqui um like, um gostei, a joinha a vocês. Ou se inscreve no nosso canal, dá moral. A gente já passou aqui. Como é que a gente está aqui, galera? 220 mil. E nesse momento 271 amigos. 220.271 amigos. Se você pudesse escrever, dar essa moral pra gente, eu agradeço aqui de coração. Fica na paz de Deus, um abraço, tchau, valeu.